Irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, por que não dizer também alunos? Que bom estar aqui com vocês. Maravilhosa, essa é uma continuidade da lição que nós estávamos estudando, né? Dá uma olhada nela aí. Tema do trimestre de 2021, é o segundo trimestre. A próxima lição que você vai ter agora é dia 11 de abril. Então eu trago aqui para você um subsídio dessa lição maravilhosa, um subsídio para lhe ajudar. Olhe bem, eu não vou comentar a lição da Escola Bíblica Dominical. Não, essa é a minha intenção aqui, comentar a lição. A minha intenção é trazer uma ajuda, um subsídio para você. Hoje eu estou gravando, é quinta-feira à tarde. Provavelmente o vídeo já vai para o canal hoje ainda. Já assim que eu termino de gravar, eu já coloco. Compartilhe, dê o like, dê sua opinião, tá? Então até sábado de manhã eu vou enviar o slide se você quiser. O slide vai estar aí, você pode modificar, pode apagar, pode acrescentar. Enfim, ele à disposição para te ajudar na Escola Bíblica Dominical. Você pode pegar um pedaço, você pode pegar todo ele, enfim, fique à vontade. Eu não vou ficar nem um pouquinho bravo, nem um pouquinho chateado se você modificar esse slide. Não, pastor, eu queria, mas eu só preciso de 2 ou 3 páginas. Não tem problema, meu irmão, tá? Use da melhor forma possível que você possa interagir com seus alunos. Dons espirituais e ministeriais, essa é a lição que nós vamos estar estudando nesse trimestre, né? Uma lição maravilhosa, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Eu vou deixar para comentar mais um pouquinho para frente, mas é uma lição muito boa, tá? Uma lição muito boa. Ela vai estar, já vimos a primeira lição, e deu dons aos homens, agora domingo agora vai ser o propósito desses dons que Deus deu. Aí, na terceira lição para frente, nós vamos estudar cada dom. Lição 13, revelação, poder de elocução, de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor, bispo ou ancião, diaconato e, por último, encerrando essa lição maravilhosa, a multiforme sabedoria de Deus. Viu? Não perca nenhuma aula, tá? Não perca nenhuma aula. Professor, você dedique-se a levar um evangelho verdadeiro para os seus alunos. Vamos para frente? Uso sim algumas coisas, só o textual, verdade, prática, ponto central da lição, nós vamos usar. Então, textual. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar sobejar neles para a edificação da igreja. Eu vou pontuar muito isso daí, tá? Verdade e prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Não é um recurso para promover você, não é uma promoção. Tá? Não é uma promoção. Não é uma propaganda da sua pessoa, é a edificação da igreja. É para isso que servem os dons ministeriais. Então vamos lá para o ponto central da lição. Ponto central, os dons são para a edificação do corpo de Cristo. E se eu viu como ele é pontuado isso? Os dons são para edificação. Nós vimos na lição passada, são 3, né, as classificações: dons ministeriais, dons de serviço e dons espirituais. São essas 3 classificações que encontramos dentro desse estudo maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Você vai ter, meu irmão, os objetivos. Você tem um objetivo geral dentro da lição, que é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Esse é o objetivo geral da lição de número 2. E você tem alguns objetivos específicos. Primeiro, você tem que conscientizar a igreja que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Não é para fazer isso, não. Não é para me tornar uma elite superior.
eu não vou... Eu falei na escola bíblica dominical passada aqui na igreja, e falei também no culto de terça-feira. Eu fui batizado, terça-feira eu falei sobre o batismo do Espírito Santo. E na escola bíblica, no primeira aula, eu falei sobre os dons, né, que é a lição número 1. E eu falei que você recebendo um dom, você sendo batizado com o Espírito Santo, você não vai virar um super saiyajin de forma nenhuma. Você vai continuar sendo esse crente abençoado que você é. Tá? Você não vai virar um super saiyajin. Você vai ser esse crente maravilhoso que você é, esse homem, esse servo de Deus. Servo, não é um super-herói, não. Você vai explicar os dons. Eles devem ser utilizados para edificar a si mesmo. Tem edificação, sem edificação, não promoção. Não uma merchandising, se é assim que fala, se não for me corrija aí, não tem problema, da igreja, mas a si mesmo e aos outros. Você vai ver que tem dom que para você não tem utilidade nenhuma de edificação, mas para a igreja é importantíssimo. Expor aqui o propósito dos dons. Então você vai explicar que devem ser utilizados para edificação e que o seu propósito é edificar o corpo de Cristo. Na introdução, estamos aqui, os dons são manifestados por quem? Pelo pastor da igreja? Não. Pelo pastor? Não é. É manifestado pelo Espírito Santo. Mas a espiritualidade, preste bem atenção, o comportamento dentro e fora da igreja, de quem que é a responsabilidade? É do pastor também? Não, é sua, não minha. Deus, ele dá os dons às pessoas. Mas a responsabilidade, o comportamento de como é a sua vida, nós vamos ver isso dentro desse vídeo. O comportamento e a responsabilidade é sua, tá? Não é de outra pessoa, não. Assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurar o quê? Progredir para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, nessa versão. Tá? Assim também vocês, visto que desejam. Se você deseja, maravilha. Você tem que progredir para a edificação da igreja. Irmãos, é a edificação sua e da igreja. Não é promover o meu nome, não é promover a minha pessoa, não é edificação da igreja. Qual o propósito dos principais dos dons do Espírito Santo? Qual é o principal propósito desse dom? Capacidades espirituais concedidas com propósito para edificar por meio de instrução, né? E para ganhar novos convertidos. Esse é o propósito fundamental, né, ou básico, digamos assim, dos dons espirituais. Então, é capacitar espiritualmente, é conceder uma edificação à igreja e, por meio da instrução, né, ganhar novos convertidos. Então, no meio da instrução, você vai tanto ganhar quanto você vai ajudar quem está na igreja. O dom, olhe bem, conceito de dom, eu falei isso na primeira lição, mas eu vou retornar aqui para que você possa entender bem, que isso fique gravado na sua mente. O dom é um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Você entendeu? Não tem o que você faça. Os dons espirituais é um favor, é uma dádiva, é um presente. Não, mas eu jejuei, eu consagrei, é papel seu, você tem que fazer isso. É papel meu. Orar é um relacionamento com Deus, é uma conversa, é estarmos junto com Ele. Então não tem mérito para dizer, não, só porque eu orei 30 dias. Lógico, claro, essa oração, esse relacionamento vai nos aproximar de Deus. E os dons espirituais não são poderes, tá? Não são poderes para você jogar nos outros. Não é o Hadouken, não. Nem o Oryuken. Não é isso. Não pense dessa forma que você está errado. Não é algo para você
se tornar uma elite, ser elitizado. Não, mas é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus às pessoas. Isso que é o dom. A igreja, olhe bem, vamos para a igreja. Opa, peraí, deixa eu dar uma consertada aqui. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja. Então você tem que ter a ideia de igreja, é a casa, é o corpo de Cristo. A igreja é onde o Espírito Santo opera. A igreja é onde acontece a edificação. Então, olha, os dons eles servem para, se Jesus tardar, né, se ele demorar no nosso conceito, porque no dele já está tudo pré-escrito, ele já sabe, ele é onisciente de todas as coisas. Então, isso é para nós sabermos, para nós entendermos como convém andar. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Nós vamos entender a forma que nós temos que andar. Tá? Coluna e firmeza da verdade. É para isso que servem os dons, para você fazer como que a igreja anda, a igreja do Deus vivo, e uma coluna e firmeza da verdade. Dentro disso, vamos falar primeiro da igreja como morada, é morada do Altíssimo, é o santuário do Espírito Santo. Nós vamos lá, 1 Coríntios, ele fala de uma igreja individual, ele fala assim, não sabeis que vós, então ele aponta o dedo numa qualidade de um dom profético, que o profeta é aquele que aponta. Mas aí ele está exortando a igreja para o que é correto. Tá? Muitas vezes ouvimos, vou exortar essa noite, é como se fosse bater na igreja. Não, exortar é direcionar para o que é certo, para o caminho correto. Então, morada do Altíssimo, o santuário do Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz que vós, ele fala do templo individual, da morada individual. No 6 e 19, 1 Coríntios 6 e 19, ele diz assim, e não sabeis que nós, né, aí ele está se incluindo, ele está falando tipo da igreja local. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, a igreja da Vila C, a igreja do Jardim Itaipu, a igreja do Porto Belo. Ele fala de uma igreja, de um grupo, mas um grupo individual. E Efésios 2 e 22, ele fala da igreja universal, que é do mundo inteiro. Ele diz o edifício bem ajustado, construído certo para quê? Para morada. É essa edificação que nós temos que ter em mente para a igreja morada do Deus vivo. Igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é o fundamento, olhe bem, 1 Coríntios 3:11, da verdade na medida que se baseia onde? Em Cristo. Quem opera, qual o Espírito que o Deus rogou ao Pai que ele enviou. Então, isso se baseia em Cristo. A igreja é o fundamento na verdade, da verdade na medida em que se baseia em Cristo. Porque Jesus, ele dizia, eu sou a verdade. Então, se seus dons espirituais, ministeriais e de serviço, eles têm que direcionar a igreja a uma verdade. É o baluarte, é a bandeira, é o símbolo da igreja, é a verdade. Então, seus dons não podem ser usados para mentira. Não pode ser distorcido ou usado para outra coisa. Não é o que dá, mas é o que é certo. Para isso que servem os dons. Vamos para frente? Passou demais. Probleminha aqui. Vamos, qual o propósito do dom? Aqui já vimos. O dom, favor que alguém recebe. Como deve andar a igreja. Aí nós vimos morada da igreja, né? Ai, meu Deus do céu. Peraí, meus irmãos, deu um probleminha aqui. Aí, consertei o problema. Vamos continuar com a nossa aula, tá? Desculpa aí, deu um problema, mas nós vamos em frente. Morada do Deus vivo, ela é a coluna baluarte da verdade. A palavra grega, olhe bem que interessante esse coluna da verdade. A palavra grega, hedraioma, traduzida por baluarte, o que ela significa? Aquilo que sustenta o edifício. Então,
o baluarte mantém o equilíbrio. O baluarte mantém o edifício intacto. O baluarte é o fundamento. E qual que é isso? O que é o baluarte? É a verdade. Os dons espirituais, eles não podem ser usados para maquiar a verdade. Não de forma nenhuma. Eles não podem ser usados dessa forma. Eles têm que ser o fundamento, eles têm que ser a bandeira. Quando você for um pastor, dentro dos dons de serviços, né, nós temos os dons ministeriais, aliás, dentro dos dons ministeriais, nós temos o apóstolo, nós temos o profeta, nós temos o evangelista, nós temos o pastor, mestre e doutor. Então o apóstolo, dentro desse baluarte da verdade, ele não pode fundar uma mentira. O profeta, ele não pode profetizar por si mesmo, porque também vai ser mentira. O evangelista, a mensagem dele tem que se basear na verdade bíblica. O pastor tem que ser um exemplo de verdade para a igreja. E o mestre, ele tem que ser um exemplo de remédio verdadeiro para os doentes, porque é mestre e doutores. Então você vê a responsabilidade que é os dons ministeriais dentro do baluarte, que é a bandeira da igreja. Aqui, nessa parte, a edificação de toda a igreja. A igreja é comparada a um edifício. Muitas moradas em todo o mundo. Vós sois o edifício de Deus. É a figura da uma edificação de um prédio. Você vê aí do lado. E ele adverte cada um como edifica sobre ele. E eu venho falando aí como que você está edificando. Como que você está usando os dons? Fala para mim. Você está usando com a bandeira da verdade ou você está usando com a bandeira de falsidade? Ou você está mascarando ele para promover a sua imagem? Como que você está usando os dons? Como que você está usando o ministério pastoral, o ministério de profecia? Como que você está usando o seu dom de cura, seu dom de maravilha? Nós estamos vendo hoje um interesse próprio em si. E o que a lição vem trazendo é que para você entender qual que é o real propósito, é a edificação da igreja. Nós somos o edifício, Nós temos que ver conforme nós andamos. E como que nós andamos? Nós temos que andar na verdade. Vamos para frente? Uma aula boa, não é? Não é uma aula boa? Muito boa. Os dons do Espírito Santo são manifestações espirituais que devem ser úteis à edificação da igreja. Então, o dom, olhe bem, é duas coisas. Primeiro, ele dá a cada um para o que for útil. Né? Vamos ver ali a referência. Olha lá, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, é dado. Ele se manifesta. Para quê? Qual é a utilidade? É a edificação da igreja. Qual que é a utilidade do dom? Edificar a igreja. E nós estamos aplicando essa utilidade na igreja, nós estamos edificando a igreja com palavra de sabedoria, com palavra de ciência, com dons de cura, de maravilha, ou nós estamos promovendo a imagem de quem está usando esse dom. O que nós vemos muito hoje, e eu não posso deixar de falar ou disfarçar, é que a internet ela está sendo usada para quê? Para edificar a minha pessoa, para promover que eu sou um homem de Deus, eu pertenço a um grupinho fechado em que tem os dons espirituais. A igreja sustenta a verdade, primeiro, vamos ver direitinho isso aqui, primeiro, ouvindo e obedecendo. Não tem outra forma, Mateus 13, 19, que é ouvindo e obedecendo. Tem um grupo que Deus já endureceu o coração, está com o coração endurecido, engoldurado. Eles ouvem, mas eles não obedecem. Então a igreja ela sustenta a verdade ouvindo e obedecendo. Você não sustenta a verdade, me perdoe, mas eu tenho que falar, dando uma profetada. Você não sustenta a verdade usando os dons espirituais erradamente, mas corretamente. Ponto 2. Você sustenta a verdade por guardar essas coisas, os mandamentos, no coração.
A tua palavra eu fiz o que com ela? O que Davi fez? Ele guardou, ele escondeu. Para quê? Para não pecar. Para defender o evangelho das heresias. Não é para causar heresias, é para defender, é para proclamar o evangelho. Dá vontade até de pregar, né? Dá vontade até de fazer uma pregação e chamar as pessoas ao arrependimento. Mas é isso, nós vamos sustentar a verdade não com profecias, com profetadas. Nós vamos sustentar a verdade não só em cima de um púlpito, mas não, é ouvindo, obedecendo, usando corretamente, é guardando no coração, é defendendo o evangelho, não atacando as pessoas, mas de uma defesa. 1 Pedro, capítulo 3, deixa eu ver bem certinho, eu não me lembro agora, 1 Pedro, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, 3, capítulo 3, versículo 17, né? Ele diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão. Olhe bem, meu irmão, mansidão, a razão da nossa esperança. Não é mansidão. 1 Pedro, não sei se é primeiro ou segundo, mas eu sei que é o capítulo 3. Vamos dar uma olhada aqui. 3 e... o 1 Pedro 3 e 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. 1 Pedro 3 e 15. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós precisamos defender o evangelho, mas com mansidão, não com truculência, não com asperidade, com mansidão. Vamos para frente. Os dons espirituais são ferramentas à disposição da igreja para que exerça a sua missão profética de proclamadora do evangelho de Cristo, de um modo eficaz. Edificação da igreja, construção, é cuidar da noiva, é cuidar do rebanho de Deus. Para nós, pastores, é apacentar o rebanho de Deus. Então são ferramentas, não são armas para atacarmos, não, de forma nenhuma. São ferramentas para uma edificação, para uma construção. A igreja é o templo de Deus, é a sociedade no qual o Espírito Santo habita e preceitua. Como diz William Barclay, né, o Beckler, meu inglês não é dos melhores, cada pessoa salva é um templo da habitação de Deus. A igreja local, de igual forma, é templo de Deus. A igreja universal é comparada ao templo de Deus. Então, o templo de Deus é a sociedade, é o meio onde o Espírito Santo age, onde ele habita, onde ele mora. É permanente, não é de passagem. O Espírito Santo não pode te visitar, de forma nenhuma. O Espírito Santo não pode dar uma passadinha, ô Espírito Santo, visita. Não, manifesta a sua presença. É a edificação de toda a igreja em Cristo. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. A Bíblia diz, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. 1 Coríntios 13 e 13. Ele manifestará em chamas. Olha bem, quando eu era criança, que eu fazia alguma coisa errada, e meu pai me olhava, ele só me olhava, ele não precisava, quando eu estava me comportando mal diante das visitas que chegavam em casa, quando eu estava fazendo algo que não deveria, meu pai não saía me atropelando na frente das visitas, não, ele me dava uma olhada, eu já ficava com vergonha e procurava corrigir. Você imagina o olhar de Deus, de você estar usando esses dons de forma incorreta. Imagina a chama queimando dentro de você. Vamos lá? Edificação individual e além da coletiva. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Já falamos sobre isso.
estou batendo nessa tecla e vou quebrar ela, apertando toda vez que nós entrarmos no falar sobre dons. É uma edificação, é uma construção para o aperfeiçoamento dos santos. É para isso que servem os dons. Porque assim como em um corpo nós temos muitos membros e nem todos mesmo têm a mesma operação. Mas essa diferença de membro não me torna superior a ninguém. Não, não de forma nenhuma. Ele me torna igual, de uma necessidade igual, tanto quanto o outro. Porque se o coração não bater, o pulmão não respira. Ah, mas então, viu, eu sou o pulmão. Mas se não tiver um nariz desse aqui, mesmo que ele seja feio, grande, mesmo que ele seja meio tortinho o nariz, o ar não vai entrar. Não entra. Você não respira, não vai ar, daí o pulmão não respira. Então o pulmão não é mais importante do que o nariz. Ah, mas eu sou a boca, é onde sai a voz, é onde eu como. Mas se o estômago não processar, se a mão não trazer o alimento à boca, você não mastiga. Somos muitos, mas somos um só corpo. Individualmente nós somos membro um do outro. Você pode se achar o mais importante que for, mas você depende. Se as pálpebras não ficar lubrificando meu olhar, eu não vou aguentar. Você entendeu? Nós somos membros um do outro. Os dons espirituais não pode elitizar a igreja de Cristo, um grupo dentro da igreja de Cristo. Os dons são concedidos aos crentes para a própria edificação. Olha, parece um círculo vicioso, né? Parece algo, né, assim, repetitivo. Parece algo, mas é para você entender, é para gravar no seu coração isso daí. A edificação deve ser efetuada na base do quê? Do amor. Olha bem, os dons começam com, primeiro, palavra, olha, né, falou da ciência, né? Não, é da sabedoria, brincadeira. Palavra da ciência. E o fruto começa com o quê? Depois que ele escreve sobre os dons, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, não, mas tem algo melhor do que é o amor. Então a base, a edificação da igreja é com base no amor. É o equilíbrio dos dons concedido por Deus aos crentes. Junto com fruto, comportamento, vamos falar sobre isso também. Na comunidade cristã, tá? Os salmos, as doutrinas, revelações, as línguas, a interpretação de língua, todo esse conjunto destina-se à edificação da igreja. Destina-se à construção, ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E como você está edificando? Como você está construindo? Como você está ajudando a edificar o corpo de Cristo? Difícil, né, meu irmão, responder. Difícil falar alguma coisa. Porque não devemos, você não pode ter um autoconceito a respeito de você mesmo. Falei isso no subsídio passado e achei interessante falar de novo. Somos membros do corpo de Cristo. Tudo que fazemos, não fazemos sozinho, precisamos de alguém. Não existe pastor sem membro, sem igreja. Não existe igreja sem pastor. Precisamos estar em comum acordo. Nós vamos para o mesmo céu, é a mesma Bíblia, é o mesmo Jesus, o mesmo Espírito, o mesmo Deus. A glória não pode, se houver alguma honra e glória, não pode ser do indivíduo só. A glória precisa ser do corpo de Cristo. E o corpo, essa glória ainda, ela tem que glorificar o cabeça que é Cristo. É assim que tem que funcionar os dons. Esse é o propósito, esse é o objetivo principal dos dons espirituais. De modo que tem diferentes. Tem profecia, tem de ministrar, tem de ensinar, de exortar, de repartir, de presidir, de exercitar misericórdia, tem.
mas tem que ser um só corpo em Cristo. Tudo isso aqui tem que prevalecer a glória do cabeça, que é Cristo. Há diversidades, mas é um Espírito. Há ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não há 3 deuses, 4, 5 ou 10, não. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas um só o Senhor. Há diversidade de operações, mas um só Deus opera tudo em todos. Então devemos construir sobre o fundamento certo. Primeira coisa. Você não pode construir um fundamento errado. Você não pode simplesmente achar que, não, está certo assim, eu vou fazer dessa forma. E qual que é o fundamento correto? É Jesus Cristo. Ele que é o fundador da igreja. Ele que é a pedra angular, a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. Não é sobre mim, não. Não é sobre o pastor da igreja. Não é o pastor que sustenta a igreja. Não é o pastor que ele não está sobre mim, igreja. Sobre mim pesa a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Mas não a responsabilidade de edificar. Não, isso é para Cristo. Ele que é a pedra, ele que é o principal. Precisamos construir além de construir sobre o fundamento certo, precisamos construir com o material certo. O evangelho verdadeiro, imisco, sem iniquidade, sem falsidade. Não com o evangelho misturado com a filosofia pagã. Não um evangelho imísco, quer dizer, eu errei ali coloca a palavra difícil depois, né? Não com o evangelho imísco, não dessa forma. Não com um evangelho misturado de forma com a filosofia pagã, não, baseado com o quê? O baluarte da verdade. Então nós precisamos construir sobre o fundamento, mas precisa ter o material certo. Terceiro, precisamos construir de acordo com um plano correto. Há um plano, há um projeto. E esse projeto foi apresentado a nós. E esse projeto nós temos que respeitar ele. A sabedoria do mundo não cabe, não encaixa dentro da igreja. Tá? Olha, eu vou usar um exemplo aqui, tá? Eu vou usar um exemplo aqui bem assim categórico. É como se nós pegássemos aqui e querer colocar a sabedoria do mundo aqui. Não, esse não cabe aqui dentro, não é para pôr aqui dentro. Ele pode até caber assim, ele pode até entrar, mas não é o lugar dele aqui, não cabe ele aqui. O que vai aqui, água, café, chá, leite, é líquido, não sólido. Então nós temos que, a sabedoria do mundo não cabe, e a sabedoria do mundo não funciona dentro da igreja. A sabedoria de Deus é diferente, nós não somos uma empresa. Temos o nosso CNPJ, sim, mas nós não podemos caminhar no mesmo ritmo das empresas. Não é assim que funciona. Guarde bem, fundamento certo, material certo, de acordo com o plano correto. É assim que nós precisamos construir. O livro de Provérbios, ele apresenta sabedoria. A palavra sabedoria de Deus como tesouro que precisa ser procurado, protegido, investido na vida diária. Então a sabedoria é um tesouro, você tem que cavar, você tem que procurar, você tem que ir atrás. Ela não é feno, palha e madeira, é superficial isso aí, nós vamos ver. Isso é superfície. Não, precisa ser cavado. Precisa ser buscado. Aquilo que o mundo valoriza no reino, o reino despreza. Aquilo que o reino de Deus despreza. A igreja, olha bem, a igreja primitiva não tinha nenhum dos segredos de sucesso do mundo. Não tinha. A nossa igreja não precisa hoje também desse sucesso. Ela não tinha ricas propriedades. Ela não tinha influência dos governos. Ela tinha perseguição dos governos. Ela não tinha tesouros. A maioria dos seus obreiros não era composta por grandes intelectuais, apesar que tinha intelectuais, mas a maioria não era.
A maioria dos membros não era composta de grandes celebridades, não tinha muitas celebridades, mas era uma igreja. A igreja, o bem-aventurado do reino de Deus, é humilde. Os dons espirituais vão te levar à humildade. Os dons espirituais você vai ser manso. Você vai ser humilde, não arrogante com os dons espirituais. O propósito é tornar você manso, não bravo, que tenta dominar os outros pela força ou crueldade, ou pelo poder, né, que é investido. É puro de coração e não conquistador. É o que serve e não aquele que é colocado num pedestal para ser bajulado. Não, o reino de Deus é totalmente diferente do mundo. Os dons naturais te tornam uma pessoa diferente, mas não melhor, não superior aos outros. Devemos construir... Opa! Pulou um pouquinho aqui de novo. Devemos construir com a motivação correta, certa. Não é o que dá certo, é o que é certo. A motivação deve ser o quê? A glória de Deus. Quando a glória de Deus é a nossa motivação, o que acontece? Não tem partido, não existe disputa, não tem querelas, né? Picuinhas. Para você entender o querelas ali melhor, não tem picuinhas. Não existe ninguém querendo ser mais importante que o outro dentro da igreja. Não tem ninguém mais importante do que o outro, não. Não, todos não somos membros dos outros. Fundamento certo, material certo, plano correto, a motivação certa. Isso nós devemos construir a igreja de Deus. A igreja não é nossa. Nós é que somos da igreja. Eu sou pastor de igreja hoje, mas eu não sou da igreja. A igreja não é minha. Eu que sou da igreja. Porque quando Jesus convida Pedro, ele diz assim, apacentai o quê? Meu, é dele. Não é meu. Está sob os meus cuidados, mas é dele. Não é a igreja que pertence ao ministro, mas o ministro que é da igreja. Olhe bem, não é seu, tudo é de Deus. Tudo é dele. Quanto maior a operação dos dons, mais influente a igreja vai se tornar. Mais forte a igreja vai ser. Nesse aspecto, traz uma autoridade. Quando nós nos comportamos, quando nós vemos que a igreja não é nossa, nós não temos domínio, nós temos humildade, nós somos mansos, nós choramos. Aí nós vamos entender que a igreja não é nossa. E isso, quando bem usado, ela serve de uma autoridade. Lembra quando os pastores chegavam num lugar, opa, chegou o pastor falando, esse é um pastor, é um homem de Deus, nos dá autoridade. O pastor usava os seus dons para converter as pessoas ao evangelho. O pastor usava os seus dons para transformar a vida das pessoas. Isso que era usar os dons espirituais. Traz coragem. Enche você, aí sim você se sente um poderoso. Mas não para humilhar os outros. Não para colocar os outros debaixo do seu pé. Você não tem proibição. Fecham as igrejas, nós temos esse canal maravilhoso chamado redes sociais. Dentro da prisão, tem igrejas dentro da prisão, não tem ameaça, se fizer, nós vamos aplicar uma multa, nós vamos fechar, nós vamos fazer isso. Não, nós vamos continuar pregando. Não tem a morte, não pode calar a igreja, a morte não vai calar, nada nos dá coragem, nos torna assim poderoso contra as hostes espirituais, não contra sangue. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Nada vai deter a sua missão de falar do amor de Deus. Aí sim você é um poderoso, dessa forma. Mas não para humilhar, não para virar um Superman e sair aí nas capas de jornais. Não dessa forma, não é assim que funciona. Respeito e conceito. As pessoas vão respeitar. Os dons da igreja tornam a igreja respeitada. Os dons da igreja tornam a igreja conceituada. Como conceituada? De modo que até os adversários reconhecem
que Deus, de fato, está no meio do seu povo. Eles vão pensar 10 vezes, 15, 20 antes de fazer uma lei contra a igreja. Antes de atacar a igreja de alguma vez. Mas os dons ele tem o propósito de edificar, ele tem que ser usado da maneira correta. Fundamento, material, plano e motivação correta. Não pode ser incorreto, senão esse respeito, esse conceito, nós vamos perder. Nós perdemos. Muitas coisas nós perdemos. Não vamos disfarçar aqui, não. Nós perdemos muitas coisas. Pastor é um nome cristalizado por causa de alguns. Nós perdemos o respeito de muitas pessoas. Então vai mudar o fato. Vai mudar o seu conceito no meio do povo. E como que você vai andar? Como que vai ser a sua conduta? Como que deve ser a sua conduta com os dons espirituais? A unidade do Espírito, olha, a caminhada digna, conduta do crente no mundo, com os dons espirituais. Uma caminhada digna, dentro da unidade, dentro do dom de Cristo, dentro da unidade de fé. A unidade do Espírito é a unidade da fé e do conhecimento, para atingir a estatura de varão perfeito. Uma caminhada diferente. Descrição da caminhada do gentio é diferente dos gentios. Nós despojamos daquele velho homem, daqueles velhos costumes. Os dons espirituais têm que moldar você numa nova criatura. Exortar, edificar e consolar a igreja é o dom de profecia. Tem que ser uma aplicação na prática, não só no que eu estou falando para vocês. É melhor que os outros falem de você do que você falar de você mesmo. Mas você tem que dizer, não, aquele é crente porque a forma, a conduta, o jeito dele andar é diferente. Uma caminhada de amor, andando em amor, andando na luz. Mas o que eu faço? Eu uso os dons espirituais para magoar meu irmão. Eu uso os dons espirituais para manipular o evangelho. Não é dessa forma. Não é assim que Deus deseja. É uma conduta, uma caminhada de amor, de restauração, de resgate, de trazer de volta a igreja. Uma caminhada sábia. Os dons vão te tornar sábio. Deus vai te dar sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo. Ter regozijo, ações de graça. Ser circunspectos. Ser submissos ao relacionamento prático. Esposa, marido, filhos, esposa, marido a esposa, filhos a pais, servos e senhores. Esposas e maridos, submissa na mesma missão, não ser inferior, mas amando a esposa como Cristo amou a igreja. O dom exorta, o dom conduz com amor, com carinho, não defendendo o pecado, de forma nenhuma. A caminhada cristã é uma guerra, então nós temos que ser fortalecidos, nós temos que estar em oração. Você não ora, você não busca mais a Deus, você não dobra o seu joelho, você não tem o seu quarto de guerra, você não tem o seu cantinho, você não tem o seu minuto com Ele, você não tem nenhum minuto, você dispensou só porque você tem um dom. Igreja de Coríntios problemática, tinha todos os dons, tinha tudo. Olhe bem, ela é problemática, de nenhum dom vos falta. E o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1? Eu não pude falar com vocês como espirituais, eu criei vocês com leite, ainda eu tenho que estar dando leite a vocês. Eu queria dar manjar, mas eu tenho que dar leite, por quê? Porque vocês são carnais. Você tem dom, você está sendo usado, mas você ainda é carnal, você é menino na fé. Você não ora, você não é fortalecido, sua caminhada não tem amor, sua conduta é de qualquer jeito, está sendo igual aos dos gentios. Você é um menino na fé ainda. Eu vou ter que estar dando leitinho, não, eu vou ter que trazer manjar do céu para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue lhe abençoando muito. Que Deus te dê sabedoria para enfrentarmos essa vida. Que Deus te dê a alegria da salvação. E na próxima lição, segunda-feira, eu vou tentar já gravar a aula para que você possa usar o material. Para que você mostre, para que você
direcione essas pessoas que estão sendo usadas dentro da igreja à edificação própria e à edificação do corpo de Cristo. A próxima aula do segundo trimestre é os dons de revelação, vai ser dia 18 de abril. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê sabedoria, que Deus abra os seus olhos espirituais para que você enxergue o verdadeiro objetivo dos dons espirituais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula.